E atenção, Brasil, vídeo de 8 de janeiro vem à tona e deixa todos de queixo caído. Olha só o que aconteceu ali, que não foi divulgado, mas agora nós vamos mostrar. Confira essas cenas aí e tire as suas conclusões. Senta todo mundo! Senta todo mundo! Cala a boca! Cala a boca! Pode cala a boca! Ninguém fala aqui! Não fala aqui, ninguém fala aqui! Acabou a brincadeira! Baixa a mão! Tem a mulher que tá passando mal aí! Vem, vai! Aqui, fechou! Fechou! Vai algemada! É algemada! É algemada! Pois é, pessoal, e veja agora a fala de um coronel que participou ali do 8 de janeiro e ele resolveu colocar a boca no trombone e olha o que ele vai falar, é gravíssimo, pessoal, é seríssimo, porque finalmente parece que a verdade está vindo à tona. Ele vai falar, inclusive, sobre a ação de ministros do STF envolvendo o 8 de janeiro e também sobre Lula. Olha só o que o coronel vai falar agora. O senhor falou para todos nós que em 30 anos de carreira, o senhor nunca viu uma facilidade tão grande em deixar as pessoas entrarem, sim, nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Sim, o senhor senhora. falou isso. A responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, ela se limita às vias do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal ela não tem qualquer jurisdição dentro de qualquer prédio federal. Todos têm segurança própria, mas a facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. O próprio batalhão de guarda presidencial não estava na sua totalidade dentro da presidência, pelas informações que eu recebi. E nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, ele levando uma chave de estrela de um coronel do Exército que queria liberar todo mundo. Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, cara. Rodeio, porra. Segura aqui, segura o caralho. Segura o caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, porra. Eu sou preso. Eu tô descendo. Não, eu tô preso. São todos presos. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. Coronel, esse é nosso. Coronel, esse é nosso. Pode prender. Cala a boca aí. Pode parar. Coronel, esse é nosso. Esse não é mais com vários policiais. Esse é nosso. Comandou. Comando esse aqui, ó, do Exército. Bora, vai pra lá. Bora, vai pra lá. Se todo mundo sabia, se todo mundo estava ciente, por que só tinha 16 policiais dentro do Congresso Nacional, de 500? Vou mais longe. Realmente precisa de autorização do governador do Distrito Federal para que a Força Nacional atue no território do Distrito Federal. Mas Congresso Nacional, Presidência da República e STF não é território do Distrito Federal. São prédios federais que têm a sua autonomia administrativa e têm a sua polícia própria. Então, por que não se guarneceu com a Força Nacional logo esses prédios? Porque se minimamente tivesse havido uma resistência de entrada nos prédios, daria tempo para a polícia se organizar, para a polícia remanejar suas tropas, como a gente já fez N vezes. N vezes que eu estive no Congresso Nacional, houve tentativa de invasão do plenário do Congresso, a polícia do Congresso se posicionou, enquanto o choque se reorganizou e mesmo sem entrar no Congresso, limpou a área e retirou sem ter aquela quantidade de danos. Então o STF tinha responsabilidade, o Palácio do Planalto tinha responsabilidade e nós percebemos que algumas ações não foram realizadas. E vejam só agora, pessoal, o que vai falar o ministro Gilmar Mendes sobre o 8 de janeiro, porque ele deu uma entrevista ali em Portugal e o interessante é porque ele vai falar algo muito diferente do que falou o ministro Alexandre de Moraes. Parece que a opinião deste ministro
é muito divergente, mas ele colocou também a boca no trombone. E olha só agora com a palavra Gilmar Mendes dando uma entrevista ali para a emissora nacional de Portugal. E isso que ele vai falar é seríssimo, pessoal. Confira agora. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal. E nós vamos trazer agora aqui também a fala de um general das Forças Armadas que também falou sobre o 8 de janeiro. Ele vai falar aqui também sobre o depoimento de Mauro Cid, pessoal. O Mauro Cid resolveu falar algumas coisas ali para tentar livrar a cara dele, claro, com medo de ser preso. Mas olha só o que o pastor Silas Malafaia vai trazer aqui, a fala desse general, pessoal. É muito importante porque esses fatos estão todos ligados. E aqui nós estamos mostrando provas de que realmente parece que houve uma armação naquele 8 de janeiro, pessoal. Está muito claro. Olha só agora, pessoal, o que o Silas Malafaia vai mostrar sobre esse general das Forças Armadas. O que ele vai falar aqui é seríssimo. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para essa matéria. Os áudios vazados da fala do coronel Cid, na verdade, é um grito de socorro de um cara pressionado que faz uma delação para tentar escapar da cadeia. Agora eu pergunto a vocês, o que vale mais, a palavra de um coronel ou do ex-comandante do Exército em depoimento à Polícia Federal, um general de 4 estrelas, publicado por toda a imprensa, e eu vou mostrar aqui partes da fala dele publicado pelo Globo. Vamos lá? Analise, por favor. Olha o que ele diz à Polícia Federal. O ex-comandante do Exército, aos investigadores, Freire Gomes, diz que se recorda de ter participado de reunião no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese de utilização de institutos jurídicos. Não é ilegal não é golpe não, é Constituição, como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Inquérito de pseudo-golpe é uma farsa de perseguição política. Minuta de golpe é a maior fake news da história do país, inventado por grande parte da imprensa. E o general continua no seu depoimento. O general informou que no segundo encontro de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, o então presidente apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa, artigo 136, e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com o objetivo de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Onde é que está o golpe? Em lugar nenhum. Documento baseado na Constituição brasileira. Agora, não é o grito de socorro do coronel Cid, é o grito de socorro de milhões de brasileiros. Primeiro, aos comandantes militares, às Forças Armadas. Não é golpe. Que golpe? Eu sou democrata, não sou a favor de golpe. Qual é o nosso grito? Os atuais comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto, renuncie aos seus cargos até que haja uma profunda investigação do Senado sobre essa farsa do ditador da toga Alexandre de Moraes, de pura perseguição política. E nenhum outro oficial, general de 4 estrelas, aceite essas posições. Gente, você já parou para pensar? Oficiais generais de 4 estrelas, com relevantes serviços prestados ao país, sendo intimados pela Polícia Federal como se fossem delinquentes e marginais e tendo telefone celular apreendido. Isso é um absurdo! Esse é o meu apelo. Se esses atuais comandantes honram a farda que vestem, honram as Forças Armadas e amam a sua nação, renunciem. E o nosso apelo ao Senado, primeiro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, covarde, frouxo e omisso, que envergonha o honrado povo mineiro. E os outros senadores,
Vocês foram eleitos com o voto do povo. Abra uma CPI, investigue a fundo essa narrativa bandida de minuta de golpe e esse inquérito que é uma farsa, inquérito de pseudo-golpe. Investiguem, é papel do Senado. Ou será que os senhores não estão vendo que a democracia está sendo jogada na lata do lixo por um homem? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Fica aqui o clamor, fica aqui o grito de socorro de milhões de brasileiros. Até onde isso vai? Pois é, e diante de toda essa inquietação da população brasileira que gerou, claro, esse 8 de janeiro, né? A população brasileira insatisfeita com a justiça brasileira, insatisfeita até mesmo com o pleito, né? E olha só agora, pessoal, quem vai falar é o senador Magno Malta. Ele vai falar sobre exatamente este ocorrido, mas mais especificamente sobre a ação dos ministros do STF. O Magno Malta, que vem há anos denunciando o ativismo judiciário, e agora você vai ver de forma clara e objetiva o que vai falar o senador Magno Malta, porque já passou de todos os limites e a população brasileira já está de saco cheio. Veja agora o que vai falar o senador Magno Malta sobre Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes, aquilo que tem acontecido ali em Brasília e que o povo brasileiro quer um fim o quanto antes. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, vamos de novo aí para a fala do Magno Malta. Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura, não existe executivo, legislativo muito menos, o Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. O presidente da República perdeu o direito de indicar ministro. Ele pode indicar quem ele quiser, se para o bem ou para o mal, se o cara tem vida suja ou limpa. O Temer não indicou 2 aí que estão presos. Mas é de livre indicação. O Supremo agora diz, não, esse aí não pode. Esse não indica. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz, não, isso não vale não. Fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com o meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula. E diga a atitude que eu tomei, despreparado.
Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu digo, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós. E eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. Eu não tenho nenhum problema em falar exatamente o que eu estou falando. Eu acho que arrumar um termo novo, um termo bonito, quando alguém gosta muito de bandido, é garantista. Garantista é o termo usado para quem gosta de bandido. O Supremo Tribunal Federal, diariamente, debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Então, Ricardo Ferraz, eu disputei o voto, eu vim para cá no voto, e eu sou obrigado a ir para o aeroporto, andar no meio do povo, se for para ser xingado ou não ser xingado. Mas o Supremo alugou uma sala no aeroporto, o aluguel é 350 mil, para os ministros e uma van levar direto, porque eles não podem ser atingidos, porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral, com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui. Falo isso porque nós votamos eles aqui, sabatinados e votados. E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. O povo do Espírito Santo me mandou para essa casa para cumprir um papel. O povo do Espírito Santo me mandou nessa casa para que eu pudesse fazer reverberar a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei quem, mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não está bom. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos, depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger. Mas nós estamos sob ditadura do Supremo Tribunal Federal. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3. Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Eu faço reverberar. O sujeito condenado em segunda instância. A lei não foi revogada ainda, é a lei. Esse enfrentamento. Muita gente aqui foi inocentado porque foi falado, que foi tocado por um delator qualquer. Não teve prova, o cara foi lá e arquivou. Você ser atacado é uma coisa. O segundo momento precisa acontecer. E alguns tiveram seu nome citado e já tiveram tudo arquivado. Eu estou falando, é de prova, é condenação em 2 instâncias. Porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Pois é, pessoal, e diante de tudo isso, ficamos realmente com a pulga atrás da orelha sobre, pessoal, o ativismo judiciário e a segurança jurídica nesse país. Você me explica, você teria coragem de investir, de colocar todo o seu dinheiro ali num país onde as leis não são cumpridas, onde
um Congresso vota uma lei, mas um único ministro, como disse agora há pouco o Magno Malta, um único ministro com uma canetada pode desfazer essa lei? Imagine a insegurança jurídica que as empresas multinacionais têm ao fazer negócios com o Brasil. E isso vai gerando uma bola de neve e daqui a pouco, pessoal, os super ricos, os milionários vão fugir do país e o desemprego vai estourar cada dia mais. Isso aconteceu em países que foram dominados pelo comunismo, pelo socialismo, como por exemplo a Nicarágua, como por exemplo a Venezuela e tantos outros. Começou assim com a censura da mídia, começou cerceando a população até mesmo de se manifestar nas ruas, como nós vimos agora aí, né? Nessas manifestações aí do 8 de janeiro, que o povo foi tudo preso. E logo em seguida, pessoal, as grandes empresas multinacionais saíram desse país. Por quê? Ficaram sem saída. E eles querem lucro, eles querem realmente desenvolvimento, prosperidade. Mas o governo quer. Governo socialista, quando toma conta de um país, ele toma conta da mídia, ele toma conta da polícia e ele toma conta da economia. E tudo que um governo socialista quer é deixar o povo pobre, cada vez mais pobre, e o Estado inchado, o Estado inflamado. Inclusive, pessoal, o Lula colocou aí, né, através do seu ministro da Fazenda, divulgou, né, que apesar de não termos batido ali o teto fiscal, né, não termos batido a meta fiscal, os meses passados foram os meses de maior arrecadação do Brasil dos últimos tempos. Ou seja, o que eles estão preocupados é com a arrecadação, o que eles estão preocupados é aumentar a taxa de impostos no lombo do povo brasileiro. Mas isso uma hora vai arrebentar essa corda. Uma hora a corda arrebenta, pessoal. Nós vimos o dólar há pouco tempo atrás aí bater quase 5,70. Nunca houve isso, pelo menos no governo de Jair Bolsonaro. O dólar não chegou nessa faixa aí de 5,70. Mas agora nós já vimos isso acontecer aí no governo Lula e a tendência é piorar. Se não for feito algo quanto antes, inclusive teremos no final deste ano, ali por volta de novembro, dezembro, o presidente do Banco Central vai ser retirado e vai ser colocado um novo presidente, que, claro, com certeza vai ser aliado de Lula. E aí, pessoal, agora com o Banco Central sendo dominado por esse governo, o que nós podemos esperar para 2025? Apertem os cintos, porque se algo não for feito o quanto antes, realmente a população brasileira vai sofrer. Se você gosta desse tipo de matéria, se você quer ficar bem informado, se inscreva aqui no canal. Eu te peço que se inscreva para que os próximos vídeos possam chegar aí para você e você possa conferir e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, a verdade, no Brasil. Também dá um like nesse vídeo e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Porque se você não compartilhar, como que o povo vai ficar sabendo, não é mesmo? Forte abraço e até a próxima.